Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar no nosso estudo de bibliologia, a doutrina da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós já estudamos aí, já tivemos 3 lives a respeito de bibliologia e vamos continuar trilhando a respeito desse assunto. Hoje eu quero trazer para você um estudo um tanto técnico. Nós vamos aprender um pouco sobre a divisão estrutural da Bíblia. E é interessante que você tenha ela gravada na sua mente, o que vai facilitar a você a entender melhor a palavra de Deus. Então vamos lá caminhar juntos sobre a divisão estrutural da Bíblia. Primeiro, antes de mostrar como a nossa Bíblia é dividida, como nós dividimos ela de uma maneira didática para aprender ela de uma maneira melhor, eu quero mostrar para vocês como os judeus, eles dividem a Bíblia deles. Lembrando que os judeus, o povo judaico, eles não aceitam o Novo Testamento. Lembra que eles rejeitaram Jesus Cristo, eles rejeitaram todas as cartas que foram escritas que estão no Novo Testamento. A Bíblia dos judeus é somente o Antigo Testamento, o mesmo Antigo Testamento que nós temos em mãos. Não tem diferença nenhuma de conteúdo. Os 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento são aqueles que também são aceitos por eles. Mas eles erraram ao rejeitar o Novo Testamento. Mas por motivo aí de curiosidade, como que eles então dividem o Antigo Testamento? Como que eles chamam de Antigo Testamento? Evidentemente, eles não dão esse nome, Antigo Testamento, porque isso já mostra que deve ter um Novo Testamento. Então, já que eles não aceitam o Novo, eles não dão o nome de Antigo Testamento, como nós damos para os primeiros 39 livros que estão em nossa Bíblia. Mas eles chamam a Bíblia deles de Tenach. Então, é dessa maneira que eles chamam a Bíblia deles, de Tenach. Abra a sua Bíblia, caso você tenha, mas é interessante que você abra depois, se você não estiver com a Bíblia, para você grifar isso daí, porque é uma informação importante que Jesus Cristo ele nos passa. Lucas capítulo 24, versículo 20, Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus Cristo ele vai mostrar como era dividida a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, que é chamado de Tenach. E a gente vai entender por que esse nome Tenach. Lucas 24, 44, Jesus disse o seguinte, fala assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Percebeu como Jesus Cristo ele dividiu o Antigo Testamento aqui? Lembrando que quando Jesus falou essas palavras, não existia o Novo Testamento. Quando ele disse essas palavras, só tinha escrito ainda o Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tenach. E Jesus revelou nesses versículos as 3 divisões do Antigo Testamento, a maneira de que eles dividem a estrutura do Antigo Testamento para que fique algo didático de entender. Então Jesus falou o seguinte: lei de Moisés, profetas e salmos. E de fato, meus irmãos, essa é a divisão do Antigo Testamento. Olha só como está aparecendo aí na sua tela este slide. Então, a primeira divisão que Jesus Cristo falou é a lei de Moisés, o que eles chamam de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os escritos dos profetas, que os judeus chamam de Nebiim. Então, os escritos dos profetas são os Nebiim. E, por fim, vem os salmos, ou também chamado de escritos, que os judeus chamam de Ketubim. Então, quando fala salmos, não é somente o livro de salmos, mas todos aqueles livros que são poéticos, que têm poesias, como provérbios, cantares. Então, todos esses livros se englobam dentro dos salmos, ou também chamados de escritos. Então, perceba bem os 3 nomes: Torá, Nebiim e Ketubim. A lei sendo chamada de Torá, os profetas sendo chamado de Nebiim e os salmos ou escritos sendo chamado de Ketubim. E o que os judeus então fizeram? Já que é chamado de Torá, Nebiim e Ketubim, pegaram as iniciais e formaram a palavra Tenach, como aparece aí no seu slide. Então, por isso que os judeus chamam o nosso Antigo Testamento, que para eles não é antigo, ou a maneira que eles reconhecem, de
Tenac. A Bíblia dos judeus, então, é a Tenac, o mesmo conteúdo, tintim por tintim, não muda nada ali do nosso Antigo Testamento. A única diferença é que os judeus não aceitam o Novo Testamento. E nós temos o Novo Testamento como palavra de Deus, como também palavra inspirada pelo Senhor, fazendo parte do cânon. A gente vai estudar sobre isso também. O que é cânon, canonicidade? A gente vai ver um pouco sobre isso. Então, como modo de curiosidade, Lucas 24, 44 expressa a divisão estrutural que os judeus davam para a Bíblia, o Antigo Testamento, chamando de Tenac. Mas como nós também dividimos a palavra de Deus de uma maneira estrutural para que fique didático para nós. E aqui eu não estou falando da divisão de Antigo e Novo Testamento, mas nós vamos ver como nós dividimos o Antigo Testamento, como nós dividimos o Novo Testamento também. Vamos começar pelo Antigo Testamento. E, meu irmão, é importante que você tenha isso gravado na sua mente, para que a Bíblia fique mais clara para você, para que você consiga estudar ela de uma maneira melhor. Então, vamos lá. Como nós dividimos uma estrutura bem didática aqui do Antigo Testamento. Primeiro, nós temos aí os livros da lei. Quais são os livros da lei? São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, as quais Moisés escreveu, caminhando ali do deserto do Egito em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, esses livros foram escritos neste contexto, onde Moisés estava guiando o povo pelo deserto. E por que eles são chamados de livros da lei? Porque nesses livros contém a lei para o povo de Israel. Então, lembra dos 10 mandamentos? É apenas o decálogo, né? Apenas ali toda a lei resumida em 10 mandamentos. Então, tem muito mais leis, né? Quando você lê Levítico, são as leis ali sacerdotais, como que os levíticos e os sacerdotes deveriam se comportar dentro do tabernáculo. Então, tem muita lei escrita nestes livros também. Então, por isso são chamados de livros da lei. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos outra divisão, que são os livros históricos. E os livros históricos são de Josué até Ester. Então, esses livros aqui, ele contém a história da nação de Israel. Olha só que interessante. São eles: Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, de Josué a Ester, nós chamamos de livros históricos, porque tudo ali que está ali é história. Meus irmãos, isso não significa que, por exemplo, em Gênesis e Êxodo, Levítico não tenha história. Tem história sim, mas a base ali desses livros é a lei que é expressa nesses livros. E os livros históricos têm muita história sendo contada. De Josué a Ester é histórico. Então você vai ler isso, você só vai ver história, história, história e mais histórias, tá bom? Depois nós temos aí o que nós chamamos de livros de sabedoria. Quais são esses livros? São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eles são chamados de livros de sabedoria. Aqui nós temos provérbios, frases ali sucintas que mostram sabedoria. Nós temos poesias, nós temos ali um texto inteiro em forma de poesias, por isso eles são chamados de livros de sapiência, livros de sabedoria. E esses livros aqui, então, eles estão englobados nessa estrutura e nessa divisão, sendo chamados de livros de sabedoria. Outra divisão, ainda no Antigo Testamento, são os profetas maiores. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Estes são os livros que compõem os profetas maiores. Se tem profetas maiores, é porque também tem a divisão dos profetas menores. E são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, de Oséias até Malaquias, então são os profetas menores. Por que desse nome? Porque profetas maiores e profetas menores. Meus irmãos, essa nomenclatura, profetas maiores e profetas menores, não significa que os profetas maiores são mais importantes que os profetas menores.
O nome não foi dado por causa disso. Mas por que foi dado esse nome de profetas maiores e profetas menores? Por causa do conteúdo, ou na verdade por causa da extensão e do tamanho do livro que esses profetas escreveram. Se você for ali ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são livros grandes, são livros extensos, né, com muitos capítulos. Por isso que chamamos de profetas maiores, porque escreveram mais, mas não porque são mais importantes. E os outros são chamados de profetas menores porque são livros pequenos, livros curtos. Alguns desses livros aqui só tem um capítulo apenas. Por isso que nós temos dificuldade, e quando o pastor da igreja fala, abra sua Bíblia em Ageu, e a gente fica folheando, e cadê Ageu, cadê Ageu? Por quê? É difícil de achar porque são livros pequenos. Às vezes você passa assim e ele já passou e você não percebeu. Então nós temos uma dificuldade de achar esses livros, porque eles são livros pequenos. Abra sua Bíblia em Abacuque, daí você tem dificuldade de achar. Mas se fala, abra sua Bíblia em Isaías, logo você acha Isaías, porque é um livro grande. Daí se você abre mais ou menos no meio da Bíblia, né, passando um pouco mais para frente, você logo acha Isaías. Mas se for pedir para você achar Naum, você vai ter dificuldade, porque é um livro pequenininho. Uma dica que eu dou para você achar esses profetas menores que todo mundo tem dificuldade de achar, você tem duas maneiras. Ou você abre no meio da Bíblia, e você vai cair mais ou menos em Salmos e vai passando para frente e você vai achar esses profetas menores. Ou você pode fazer de uma segunda maneira, que eu acho que é um pouco mais fácil. Você abra em Mateus. Mateus sempre é fácil de ser achado. Primeiro livro do Novo Testamento. Abra em Mateus e vai folheando para trás, porque logo você já entra nos profetas menores e em poucas folheadas, já que eles são pequenininhos, você vai achar o livro que o pastor pediu para que você abra nele. Então, uma maneira muito legal de você achar os profetas menores. Abre Mateus, folheie para trás, porque você não vai passar por livros grandes, então logo você vai achar o livro ali que o pastor, ele então indicou para você. Então nós temos aí essas divisões, e isso é bom que você tenha gravado na sua mente, tá bom? Então olha o slide aí, você precisa gravar, que a divisão é livros da lei, livros históricos, livros de sabedoria e os profetas maiores e os profetas menores. Essa é a divisão estrutural do Antigo Testamento. E assim vai ficar bem didático quando você lê o Antigo Testamento. Então, se você for fazer aquela sua leitura anual da Bíblia inteira, e você estiver lendo ali, começando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vá gravando na sua Bíblia. Esses livros aqui fazem parte dos livros da lei. Daí depois, quando você entrar de Josué até Esté, grave na sua Bíblia. Esses fazem parte dos livros históricos. Depois, quando você chegar em Jó até Cântico dos Cânticos, escreva lá na sua Bíblia. Estes aqui fazem parte dos livros de sabedoria. E quando você chegar em Isaías até Daniel, você escreve profetas maiores, livros que são grandes, porque esses aqui fazem parte dos grupos de profetas maiores. E quando você chegar de Oséias até Malaquias, escreva lá. Esses aqui são os profetas menores, porque os livros são pequenos, são de pouco conteúdo. Então, livros que são ali minúsculos, né? Livros que são pequenos. Ok? Gravado aí na sua mente já? Pegou um papel e uma caneta para você gravar? Então, grave essa divisão, que agora vamos passar para a divisão do Novo Testamento. Como nós dividimos a estrutura do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento nós dividimos assim. Normalmente, o Novo Testamento é mais fácil para nós, né? Nós temos aí mais familiaridade com o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é dividido primeiro com os evangelhos. E quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses são os evangelhos. Uma curiosidade, meus irmãos. Quando nós falamos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, nós já pensamos automaticamente que todos eles eram apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Mas não. Perceba bem, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, somente 2 eram apóstolos que foram escolhidos naquele grupo dos 12. Quem são eles? Somente Mateus e João. Marcos e Lucas não fizeram parte do colégio apostólico de Jesus Cristo. Perceba muito bem isso.
Marcos, então, nós vemos ele aparecendo em Atos, e ele foi pupilo de Pedro, e ele escreveu o Evangelho de Atos baseado no relato que Pedro estava passando para Marcos. E Lucas também, a gente só vê ele aparecendo em Atos, tanto que ele, quem escreveu o livro de Atos, e ele escrevendo também o livro de Lucas, ele fez uma acurada pesquisa para saber todos os relatos, visto que ele não foi testemunha ocular, ele não fazia parte do colégio apostólico, porque normalmente quando nós falamos dos 4 evangelhos, a gente já pensa, são os 4 apóstolos que Deus escolheu para escrever os evangelhos, mas desses 4, somente 2 eram apóstolos, os outros 2 eram discípulos de Jesus Cristo, mas, por exemplo, Lucas nem chegou a ver Jesus Cristo com seus próprios olhos. Isso é interessante que a gente saiba disso. Então, a primeira divisão é os evangelhos. A segunda divisão é o que nós chamamos de livros históricos. Lembra que no Antigo Testamento tinha essa seção, livros históricos, e muitos livros estavam compostos ali, mas no Novo Testamento nós só temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Por quê? Ali conta a história da igreja primitiva, como que a igreja surgiu, como que foi a descida do Espírito Santo, como que a igreja saiu de Jerusalém, foi para a Judéia e Samaria e se espalhou aos confins da terra. E o livro de Atos termina com a história de Paulo preso em Roma, pregando o evangelho dentro de uma prisão, ficando ali 2 anos aprisionado, e termina ali o livro de Atos com 28 capítulos. Então, tudo que está ali no livro de Atos é histórico, é história. Então, Atos faz parte dessa divisão estrutural que nós chamamos de livro histórico. Depois nós temos as epístolas paulinas. O que significa essa palavra epístola? Significa cartas, são cartas que Paulo escreveu. Por isso que chamamos de cartas paulinas ou epístolas paulinas. São elas, todas elas, cartas que Paulo escreveu. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então, essas aqui são as cartas que Paulo escreveu, e elas entram na divisão estrutural que nós chamamos de cartas paulinas ou epístolas paulinas. Epístolas que Paulo, então, escreveu direcionando para as igrejas ou pessoas. Outra divisão são aquelas que nós chamamos de cartas gerais ou epístolas gerais. São elas, Hebreus, que nós não sabemos de fato quem foi o autor dela, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Nós chamamos elas de cartas ou epístolas gerais, que elas não tiveram um destinatário muito específico, mas foram cartas bem abrangentes ao seu público. Então, elas recebem este nome de cartas gerais. E, por fim, para terminar a divisão estrutural da Bíblia do Novo Testamento, nós temos o que nós chamamos de livro profético. Então, lembra que no Antigo Testamento tinha os profetas maiores e os profetas menores? No Novo Testamento, nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Totalmente profético, né? O livro de Apocalipse, contando ali sobre os eventos futuros, evidentemente, que ainda irão acontecer. Escatologia pura dentro do livro de Apocalipse. Meu irmão, essa é a divisão estrutural. Por exemplo, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, não significa que outros livros não tenham profecia, porque, evidentemente, nós temos muita profecia em outros livros. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 24 e 25, ali você vai ver o sermão profético de Jesus Cristo sobre a tribulação, sobre a sua segunda vinda, os eventos futuros. Se você for ler ali 1ª e 2ª Tessalonicenses, você vai perceber que as duas cartas têm o teor escatológico bem aprofundado ali. Ali vai falar sobre o anticristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o período da tribulação. Então, tudo ali relatado nesses livros também. Mas, com uma divisão didática, nós temos o livro profético Apocalipse. Ok? Então, grave aí na sua mente ou escreva aí em um papelzinho ou mesmo na sua Bíblia essa divisão. Quando você estiver lendo de Mateus a João, na sua leitura anual, então você escreva ali. Aqui fazem parte dos evangelhos, são a biografia de Jesus Cristo, escrito por 4 autores diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Daí, quando você chegar em Atos, você escreva lá, aqui é o livro histórico do Novo Testamento, porque está contando a história da igreja, como ela surgiu e como ela cresceu, como ela se desenvolveu. Daí, quando você chegar em Romanos e ler até Filemão, você já pode colocar ali, aqui são as cartas paulinas, ou as cartas escritas por Paulo, direcionada para igrejas ou pessoas, de Romanos a Filemão. Daí, quando você chegar de Hebreus até Judas, escreva lá nessa seção também. Aqui são conhecidos como cartas gerais. E quando você lê Apocalipse, você escreve ali o livro profético. Então, meus irmãos, a live de hoje foi bem técnica para que você saiba como é dividida essa estrutura da palavra de Deus. É uma estrutura bem didática para que quando você estiver lendo, você vai saber onde esse livro ou essa carta ela se encaixa nessa estrutura. Isso vai ser bem didático, vai ajudar na sua compreensão do estudo da palavra do Senhor. Ok? Que Deus esteja abençoando então a sua vida e abençoe o seu estudo da palavra do Senhor.